Olá, pessoal, tudo bom? Meu nome é Rayane e nessa aula a gente vai conversar um pouquinho sobre ligação covalente. Até aqui, nós já conversamos sobre as ligações iônicas e as ligações metálicas. Lembrando que as ligações iônicas são aquelas que acontecem entre um metal e um ametal, onde o metal ele tende a doar elétrons, enquanto o ametal tende a receber esses elétrons que estão sendo doados. Enquanto que as ligações metálicas elas vão acontecer entre átomos de metais. Então, as ligações metálicas elas podem acontecer entre átomos de um mesmo metal, ou seja, entre prata e prata, ou entre átomos de metais diferentes, como por exemplo, entre o ouro e a prata. Agora, as ligações covalentes são aquelas que acontecerão quando nós tivermos a ligação acontecendo entre dois ametais, porque eles são aqueles elementos que não tendem a doar elétrons, mas sim a receber. Mas se eu tenho na presença aqui um elemento que tende a receber e outro que tende a receber elétrons, eles ficam sem ter o que fazer, porque se ninguém quer doar para eles, o que eles vão fazer? Então eles passam a compartilhar elétrons. E é nisso que consiste a ligação covalente. Consiste no compartilhamento, no caso aqui, de pares de elétrons. Isso acontece diferentemente do que a gente vê lá na ligação iônica. Na ligação iônica, a gente vê ligações acontecendo quando um átomo tende a doar um elétron, dois elétrons ou três elétrons. Já aqui, na ligação covalente, a gente sempre vai ver pares de elétrons sendo compartilhados, sendo um elétron vindo de um dos átomos e outro elétron vindo de outro átomo, mas nesse caso a gente já tem um par de elétrons, ou os dois elétrons, no caso um par, vindo de um único átomo, mas a gente vai ver isso melhor. Bom, só relembrando, então, que os ametais da tabela periódica são aqueles do grupo 14, 15, 16, 17 e o hidrogênio. O hidrogênio, gente, vocês têm que ter muita atenção, porque quando ele se encontra na presença de um elemento que tende a doar elétrons, esse hidrogênio, muito espertinho ele, aceita receber. Mas quando ele está na presença de alguém que queira receber elétrons, ele continua tendendo a receber elétrons. Então, ele topa compartilhar. Com isso, ele pode participar tanto da ligação covalente quanto da ligação iônica. Assim como os outros, né? Os do grupo 15, 16 e 17. Só que num caso eles estarão recebendo e no outro compartilhando. Vale lembrar também da nossa regra do octeto, né? Que é aquelas em que todos os átomos, todos os elementos da tabela periódica tendem a ter a configuração eletrônica de um gás nobre, sendo eles aqueles que têm 8 elétrons na última camada ou o hélio que tem apenas 2 elétrons na última camada. É muito importante lembrar isso. Então, vamos ver como que funciona essa ligação covalente. Nós temos aqui, como exemplo, dois átomos de hidrogênio. Eu estou representando aqui os elétrons, de um dos hidrogênios na forma vazada e um na forma cheia. Mas vale ressaltar, mais uma vez, né, que isso já foi falado em outra aula, que os elétrons eles não têm cor, eles não são um vazado e outro cheio, eles vão ser todos iguais e não tem uma cor específica, né? Então, é só para fins didáticos mesmo. Então, nós temos aqui o hidrogênio, que tem um elétron na sua última camada, que é seu único elétron, e aqui um outro átomo de hidrogênio com a mesma configuração eletrônica. Sendo assim, nem esse hidrogênio quer doar e nem esse hidrogênio quer doar elétrons. Então, eles vão compartilhar. Como que isso funciona? O compartilhamento, esse termo é muito importante. Porque vamos imaginar que a gente está na sala de aula e eu te peça uma lapiseira emprestada. E aí você fala assim, mas professora, eu não tenho uma lapiseira para deixar com você. O que eu posso fazer é nós dois usarmos a lapiseira ao mesmo tempo. E aí você fala assim, professora, eu preciso da borracha. E aí eu falo, então tá, eu compartilho com você a minha borracha, ou seja, nós dois ficaremos usando a borracha ao mesmo tempo, ora eu, ora você, e nós dois usaremos a sua lapiseira ao mesmo tempo, ora eu, ora você. Então, esse elétron desse primeiro hidrogênio aqui vai contar
tanto para ele quanto para o outro. E esse elétron do segundo hidrogênio vai contar tanto para ele quanto para o companheiro dele. Então, nós vamos representar essa ligação covalente na sua fórmula eletrônica assim, ó. A gente simplesmente aproxima esses elétrons. Então, essa é a fórmula eletrônica, ou também conhecida como fórmula de Lewis, tá? Nós podemos também representar na fórmula estrutural. A fórmula estrutural, como aqui nós temos apenas um par de elétrons sendo compartilhado, ó, um par, a gente vai representar isso como um único tracinho. Então, fórmula estrutural. Ou nós podemos também trazer a fórmula molecular. É muito importante saber esses termos, tá? Temos aqui, então, a fórmula molecular, onde nós temos 2 hidrogênios compartilhando elétrons, então H2. Bom, nós temos aqui, então, a ligação que é representada por um único tracinho, é o que nós chamamos de ligação simples, tá? Vamos ver um outro exemplo. Aqui nós temos o oxigênio. O oxigênio é um elemento do grupo 16, então ele tem 6 elétrons na sua última camada. Dessa forma, eu representei aqui os hidrogênios com 6 elétrons na última camada. Com isso, se ele tem 6 elétrons na última, para ele chegar a 8, pela regra do octeto, faltam 2 elétrons. Então, ele vai compartilhar elétrons com esse outro hidrogênio aqui também, que não está a fim de doar elétrons para ele, não. Então, ele vai passar a compartilhar elétrons. Vamos fazer primeiro o compartilhamento de um par de elétrons. A gente conta e volta para ver se a gente precisa compartilhar mais elétrons. Primeiro compartilhamento. Aqui a gente conta agora, ó, ele tinha 6 elétrons e esse aqui também passa a contar para ele. Então, além dos 6 dele, ele tem esse 7º aqui, que ora também vai ser dele. Bom, agora ele tem 7, ainda não está feliz. Vamos compartilhar mais um par de elétrons então. Beleza, compartilhei, vamos contar? 6 que ele já tinha, mais os 2 que o segundo oxigênio compartilhou com ele. Beleza, chegamos a 8. Vamos contar para o segundo oxigênio, então? Tinha 6, mais esses 2 aqui que o primeiro oxigênio compartilhou com ele. Beleza, também chegou a 8. Com isso, a sua fórmula eletrônica, ou fórmula de Lewis, vai ficar desta forma. Ó. A gente simplesmente aproxima esses átomos de oxigênio, representando, é muito importante isso, representando todos os elétrons da última camada. Eu preciso mostrar que esse oxigênio tinha 6 elétrons na última camada e que esse tinha 6 e que eles estão compartilhando esses 2 aqui do meio. Então, a gente aproxima os que estão sendo compartilhados. Aqui, como a gente teve 2 pares de elétrons sendo compartilhados, certo? A nossa fórmula estrutural agora vai aparecer com 2 tracinhos. E a fórmula molecular fica simplesmente O2 porque a gente tem 2 átomos de oxigênio compartilhando elétrons. E lembra que eu disse que quando a gente tem um tracinho, a gente tem a ligação simples? Aqui, quando a gente tem 2 tracinhos, a gente tem a ligação dupla. Um terceiro exemplo, que é a ligação covalente entre 2 átomos de nitrogênio. O nitrogênio é do grupo 15, então ele tem 5 elétrons na última camada. Representei aqui os 5 elétrons da última, lembrando que para a fórmula eletrônica ou fórmula de Lewis, a gente precisa representar todos os elétrons da última camada, até aqueles que não serão compartilhados. Representei aqui os 5, e aí eu vou analisar. Se ele tem 5 elétrons na última, ele falta 3 para chegar a 8. Beleza? Vou fazer o primeiro compartilhamento aqui e vou analisar. Compartilhei um par de elétrons, cada um entrando com um elétron no compartilhamento. Agora ele tinha 5 com mais um 6. Ainda não está feliz. Vou fazer mais um. Tinha 5 com mais 2, 7. Ainda não cheguei ao final. Compartilhei mais um. Tinha 5 com esses 3 aqui, 8. Beleza. Átomo estabilizado. Vamos ver esse aqui? Tinha 5 com mais 3 desse daqui. Também chegamos a 8. Beleza. Os dois estão estabilizados. Gente, tem outra coisa importante que a gente precisa analisar aqui. Repara que esses 2 elétrons aqui,
eles não estão se ligando a ninguém. Então, a gente fala que esse átomo tem um par de elétrons não ligantes ou desemparelhado, tá? Então, esses elétrons aqui são elétrons desemparelhados. É muito importante entender isso e conhecer esse termo. Beleza, vamos ver como é que fica então a fórmula eletrônica ou a fórmula de Lewis. Só cheguei perto, os átomos com os elétrons que estão sendo compartilhados próximos aqui uns dos outros. A fórmula estrutural, agora que a gente fez 3 compartilhamentos, a gente está compartilhando 3 pares, ó. 1, 2, 3 pares de elétrons sendo compartilhados. Com isso, a gente passa a ter 3 tracinhos aqui entre os nitrogênios. E depois a gente tem a fórmula molecular, que é simplesmente N2. Bom, primeiro a gente tinha um tracinho, ligação simples. 2 tracinhos, ligação dupla. 3 tracinhos, ligação tripla. Tranquilo, né? Vamos ver, então, um caso em que nós não temos somente 2 átomos, mas sim 3 átomos. Vamos ver como que funciona isso. Bom, para começo de conversa, a gente vai ter que escolher quem é que vai ficar no meio. Sempre que a gente tiver 3 átomos ou mais, geralmente a gente vai ver 3, mas quem vai para o meio desse composto é o que tiver em menor quantidade. Nesse caso, o carbono está em menor quantidade. Nesse caso, o carbono está em menor quantidade, então ele vai lá para o meio. Já representei aqui o carbono no meio e os oxigênios em volta dele. Então, aqui nós temos 4 elétrons na última camada, porque o carbono é do grupo 14, e os oxigênios com 6 elétrons na última, porque ele é um elemento do grupo 16. Beleza. Gente, nesses casos, nós sempre vamos tentar suprir a necessidade de um dos elementos primeiro. No caso aqui, nós vamos primeiro tentar suprir a necessidade desse oxigênio aqui, tá? E aí, depois que ele estiver totalmente completo e estabilizado com 8 elétrons na última, a gente passa para esse. Então, vamos lá. Ele tem 6 elétrons na última, então ele precisa de mais 2 elétrons para chegar a 8. Vamos fazer um compartilhamento. Cheguei a 7, é só contar aí. Fazendo outro compartilhamento, a gente chega a 8 elétrons na última. Beleza, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elétrons na última camada. Vamos ver o carbono, como que ele ficou agora, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele também não está estável ainda, assim como esse oxigênio aqui, que também só tem 6. Vamos compartilhar, então. Compartilho esse elétron do carbono com um do oxigênio. Esse oxigênio ficou com 7 e o carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, agora a gente só faz mais uma ligação. Fizemos mais uma ligação covalente aqui. Agora todo mundo está com 8 elétrons na última camada. Bom, então a fórmula eletrônica ou fórmula de Lewis vai ficar desta forma, assim como a gente já viu nos exemplos anteriores. Eu só aproximei, sendo que os elétrons que estão sendo compartilhados estão aqui representados bem próximos uns aos outros. Agora a gente vai ver como é que vai ficar isso na fórmula estrutural. Se aqui desse lado a gente está compartilhando 2 pares de elétrons, a gente vai ter uma ligação dupla. Assim como desse lado, que também foram compartilhados 2 pares de elétrons. Então, a fórmula estrutural é essa daqui. O dupla C dupla O. Bom, nós também temos o que nós chamamos de ligação covalente coordenada. Muito antigamente, que hoje é abominado pelos químicos, essa ligação era chamada de ligação covalente dativa. E a gente já vai entender por quê, tá? Mas esse termo não é mais utilizado. Pode ser que vocês vejam em algum exercício antigo ou algum livro mais antigo, mas hoje a gente usa a ligação covalente coordenada, ok? Vamos ver um exemplo que vai ficar mais simples. Olha só, aqui nós temos o SO2, que é a fórmula molecular desse composto. E aí, como eu já disse, quem vai para o meio do composto é aquele que está em menor quantidade, no caso, o enxofre. Aqui nós temos 3 elementos do grupo 16, então todos eles têm 6 elétrons na última camada.
Vamos lá. Vamos começar suprindo a necessidade desse hidrogênio aqui para depois a gente partir para esse, tá bom? Ó, esse oxigênio aqui, então, tem 6 elétrons na última camada, ele precisa de mais 2, então ele vai fazer 2 ligações covalentes aqui com enxofre. Agora, o oxigênio que tinha 6, tem mais 2 aqui, 8. Tá estável. Vamos contar o enxofre? O enxofre tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Beleza, também estabilizou. Mas e agora? E esse oxigênio aqui, que não está estável ainda, que ainda tem 6 elétrons na última camada? É aí que entra a ligação covalente coordenada. Até aqui, a gente via casos em que, por exemplo, vamos fazer aquela analogia da lapiseira de novo. Eu te emprestava a lapiseira e você me emprestava a borracha. Então, nós dois estávamos entrando com alguma coisa nesse acordo. Agora, nesse caso, o enxofre não quer nada em troca. Ele já está completo, ele já está estável, ele já está feliz. Ele já tem a configuração de um gás nobre. O que ele quer mais na vida? Então, ele fala assim, ó, oxigênio, eu já estou feliz. Eu não preciso que você me empreste nada. Eu vou compartilhar com você um par de elétrons meu que está desemparelhado. Olha eles aqui, ó. Tem aqui um par mais um par. Lembra que eu falei lá no começo que aqui na ligação covalente a gente sempre vai brincar com pares de elétrons? É aí que entra. Olha só, o enxofre vai usar um par de elétrons desemparelhado dele para compartilhar com o oxigênio, assim, sem pedir nada em troca. Então, esse par de elétrons aqui vai continuar contando para o enxofre, mas também vai contar para o oxigênio. Então, lembra do termo ligação dativa que eu falei? Dava a impressão, passava a impressão de que o enxofre cederia esse par de elétrons para o oxigênio. E não é isso que acontece. Ele simplesmente compartilha. Então, essa ligação que nós estamos vendo aqui, ó, em que o enxofre cede, em que o enxofre compartilha 2 elétrons com o oxigênio sem receber nada em troca, é o que nós chamamos de ligação covalente coordenada. E aí, na fórmula de Lewis, ou na fórmula eletrônica, que é aquela em que aparecem os elétrons, nós vamos ter isso daqui, ó. O oxigênio próximo do enxofre, aquele em que nós temos aqui, ó, os elétrons normalmente, ligação covalente dupla aqui, ó, acontecendo. E aqui, como o enxofre foi o único contribuinte nesse compartilhamento, nós temos o par aqui só do enxofre aparecendo. Os pares de elétrons do oxigênio simplesmente migraram para o outro lado, foram empurrados para lá. Lembrando que os elétrons são todos negativos, né? Então, eles têm uma certa repulsa um pelo outro ali. Então, eles não tendem a ficar todos sempre muito próximos, tá? Então, aqui, a ligação coordenada vai aparecer dessa forma, simplesmente com o par de elétrons do enxofre entre os dois átomos. E, por fim, nós temos a fórmula estrutural, né? Que vai ficar dessa forma, ó. Aqui a dupla ligação, então O dupla S. E aqui, antigamente, a ligação coordenada, que era chamada de dativa, né, aparecia como uma setinha, indicando do S para o oxigênio. Mas, como a gente sabe, a gente abomina esse termo agora e essa setinha agora, a gente simplesmente vai usar um tracinho, tá bom? Bom, eu trouxe aqui um resuminho mais ou menos de como vai ficar cada família, cada grupo, né? Cada elemento de cada grupo. Olha só, nós temos o hidrogênio aqui, que tem um elétron, então ele só vai permitir uma ligação covalente. Os elementos do grupo 14, eles vão permitir 4 ligações covalentes, podendo ser elas 4 ligações simples, 2 simples e uma dupla, uma simples e uma tripla, ou 2 duplas. Se você contar, sempre vai dar 4 aqui. Os elementos do grupo 15, eles vão fazer 3 ligações covalentes, podendo ser elas 3 simples, uma simples e uma dupla, ou simplesmente uma ligação tripla, tá? Ou ainda, eles podem fazer tudo isso, e aí, se vocês repararem, ó, ele vai fazer as 3 covalentes e vai sobrar um par de elétrons desemparelhado aqui. Então, ele ainda vai permitir uma ligação adicional, que é aquela ligação coordenada.
Os elementos do grupo 16, como a gente já viu, eles vão permitir duas ligações covalentes, podendo ser duas simples ou uma dupla. E além disso, vão sobrar dois pares desemparelhados aqui, então eles vão também permitir duas ligações coordenadas, podendo elas acontecerem ou não, tá? Não existe a necessidade de que elas aconteçam. Pode existir algum caso em que ela vai ser necessária, mas a gente não precisa sempre fazer esse tipo de ligação. A gente vai dar preferência para a ligação covalente normal. E por fim, o grupo 17, que vai permitir uma ligação covalente comum. E além disso, tem três pares desemparelhados, então ele permite três ligações coordenadas. Bom, nós temos também algumas exceções à regra do octeto, que são o berílio, que vai estabilizar com 4 elétrons na última camada, e o boro, que pode estabilizar com 6 elétrons na última camada. Agora, em alguns casos, nós vamos ver o fósforo aparecendo com 10 elétrons na camada de valência e o enxofre, em alguns casos, aparecendo com 12 elétrons na camada de valência. Além disso, nós temos o NO, que é o óxido de nitrogênio, o dióxido de nitrogênio e o dióxido de cloro, em que o nitrogênio, nos dois casos, e o cloro vão aparecer estabilizados com 7 elétrons na última camada. Então, são casos especialíssimos, tá? Além daqui, o cloro sempre vai estabilizar com 8 elétrons na última camada. E nesses dois casos também são casos excepcionais em que o nitrogênio vai estabilizar com 7, mas ele sempre, tirando esses dois casos, vai estabilizar com 8 elétrons na última camada. Bom, uma coisa muito importante a se falar também é sobre a polaridade das ligações. Para a gente falar nisso, eu preciso relembrar com vocês o termo eletronegatividade. Nós sabemos que a eletronegatividade é aquela propriedade periódica em que um elemento ele tende a ficar com os elétrons mais próximos dele numa ligação química com outro elemento. Então, para isso, nós temos a frasezinha, lembra? Fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital. Bom, as ligações covalentes, elas podem ser polares ou apolares. As ligações apolares serão aquelas em que eu não tenho diferença de eletronegatividade entre os átomos que estão compartilhando elétrons. Então, quando eu não vou ter diferença de eletronegatividade entre átomos? Quando esses átomos forem idênticos. Por quê? Se eu pensar na molécula de H2, como é o caso aqui, ó, esse hidrogênio tem tanta força quanto esse. Eles não têm, nenhum dos dois é mais forte do que o outro na hora de atrair os elétrons para perto de si. Então, essa ligação aqui é uma ligação apolar. Eu não formo polos. Diferentemente daqui, ó, em que eu tenho uma molécula de HCl. Vamos lá na frasezinha. Fui ontem no clube. O clube já apareceu, mas o hidrogênio não. O clube é do cloro. Está associado ao átomo de cloro. O cloro, nesse caso, tem mais força para atrair os elétrons que estão sendo compartilhados. Então, ele vai ficar com um polo negativo aqui perto dele. Lembrando que os elétrons são negativos, né? Então, o cloro vai ficar com um polo negativo aqui perto dele, já que ele atrai os elétrons para mais perto de si. E o hidrogênio fica com um polo menos negativo, ou seja, um pouquinho positivo. Então, nesse caso aqui, a ligação que acontece entre o hidrogênio e o cloro é uma ligação chamada polar. Então, de uma forma resumida, a ligação apolar vai acontecer entre átomos de um mesmo elemento químico e a ligação polar vai acontecer entre átomos de diferentes elementos químicos. Trouxe aqui também o exemplo da molécula de H2O2, que é a água oxigenada. Bom, nesse caso, nós temos tanto ligações polares quanto ligações apolares acontecendo dentro de uma mesma molécula. Olha só, a ligação entre o hidrogênio e o oxigênio é uma ligação polar, porque o oxigênio é mais forte que o hidrogênio, quando a gente fala em eletronegatividade. E nós temos também ligação apolar acontecendo aqui entre dois oxigênios. Agora, com relação à propriedade
das substâncias moleculares? O que são substâncias moleculares, professora? As substâncias moleculares são aquelas formadas por ligações covalentes. Então, essas substâncias, elas apresentam pontos de fusão e ebulição relativamente baixos. Por que relativamente? Porque se nós compararmos com aquelas substâncias iônicas ou metálicas, nós temos temperaturas de fusão e ebulição muito mais baixos. Lá nas substâncias iônicas ou metálicas, a gente tem 800, 1000 graus Celsius, enquanto aqui a gente vai ter 30, até temperaturas negativas. As substâncias moleculares, elas não conduzem corrente elétrica nem no estado sólido, nem no estado líquido. E algumas substâncias moleculares, elas serão gasosas, outras líquidas e outras sólidas. Bom, agora que nós já vimos os 3 tipos de ligações possíveis, nós podemos comparar essas propriedades. Olha só, as substâncias iônicas são aquelas que apresentam altos pontos de fusão e de ebulição, são sólidas em condições ambientes, e elas conduzem corrente elétrica no estado líquido, mas não no estado sólido. Já as substâncias moleculares, elas vão apresentar baixos pontos de fusão e ebulição, podem ser sólidas, líquidas ou gasosas em condições ambientes, e elas não conduzem corrente elétrica nem no estado sólido nem no estado líquido. Já as substâncias metálicas, elas apresentam altos pontos de fusão e ebulição, são substâncias sólidas em condições ambientes, com exceção do mercúrio, que é líquido, e elas conduzem corrente elétrica tanto no estado sólido quanto no estado líquido. Bom, pessoal, espero que vocês tenham entendido. Se sim, se você gostou desse vídeo, deixe seu curtir aqui embaixo e a gente se encontra na próxima, tá bom? Um beijo e até lá!